Uma boa noite, meus amados irmãos, irmãs. Pela infinita graça do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui reunidos. Vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 26 até o 29. Nós estamos estudando as 5 advertências contra a apostasia que encontramos aqui nessa carta aos Hebreus. E é importante que nós venhamos conhecer todo o contexto onde cada uma dessas advertências estão inseridas, porque aqui nós vamos encontrar os princípios para o entendimento, para a interpretação e para a aplicação de cada uma dessas exortações. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, o sentido aqui é se continuarmos pecando de propósito, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação, isso é um termo único que existe em todo o Novo Testamento grego, horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado. O sentido aqui dessa palavra é desprezo, é negligenciar, é procurar tornar sem efeito a lei de Moisés. Agora observe essa frase: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés, Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós precisamos da Tua ajuda neste momento. Senhor, nós precisamos da Tua intervenção, do Teu socorro nesta hora, porque estamos estudando um assunto tão sério, Senhor, um assunto que nós necessitamos que ele seja como uma vara e como um cajado em nossa vida. Corrija o que tem que ser corrigido, Senhor. Trata o que tem que ser tratado. Nós não queremos ser considerados uma igreja apostata, Senhor. Nós queremos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos, nesses dias de trevas, nesses dias de grandes expectativas, nós queremos ter um só desejo, pelo nosso Senhor Jesus. Então pedimos o Teu socorro e a Tua ajuda para nós neste lugar. Venha com a unção do Teu Espírito Santo e se derrame neste lugar sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, estes são os textos que correspondem a esta quarta exortação contra a apostasia aqui na Epístola aos Hebreus. E aqui eu preciso colocar algumas coisas bem claras para nós, por favor. Versículo 29, onde nós encontramos as palavras fortes desta exortação. Primeiro, observe que o escritor dessa epístola, ele, no versículo 26, quando ele introduz de forma direta essa exortação, ele fala sobre vivermos deliberadamente em pecado, isto é, aquelas pessoas que pecam de propósito, aquelas pessoas que não encontram arrependimento, nunca confunda arrependimento com remorso. Arrependimento não é remorso. O remorso é tristeza pelas consequências do pecado.
O arrependimento é a tristeza pelo pecado. Então, ele fala sobre vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Aí ele diz, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Veja que esse ponto se parece muito com a exortação anterior. Porque na exortação anterior, ele trata de dois graves problemas. O cristão imaturo, aquele que é tardio, que é preguiçoso no desenvolvimento espiritual, isso está lá em Hebreus capítulo 5, o versículo 11, isso vai até o versículo 14. Depois ele trata de um outro aspecto. É o cristão que recebeu muito, que experimentou muito, que desfrutou muito, porém caiu. Ele diz que é impossível tomar esse cristão com tamanha experiência, com tamanha maturidade e levá-lo novamente para o arrependimento. Ele disse, é como se você estivesse crucificando de novo o Filho de Deus, ou as experiências concernente à doutrina da justificação novamente. É como trazendo a morte de Cristo novamente, os princípios elementares da morte de Cristo. Ele disse, não é isso. Aí os versículos 7 e 8, ele vai falar sobre a analogia da terra. Esse cristão precisa enfrentar o tratamento de Deus. Ele usa a analogia da terra, que tem que experimentar o fogo para queimar os cardos, os abrolhos, para que ela possa estar pronta para a frutificação, para o plantio, para a colheita. E aqui ele vai usar o mesmo princípio, já não resta mais sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação, é um termo único, de horrível, ou de juízo horrível e fogo vingador, prestes a consumir aqueles que se colocam como adversários, os apostatas. Ele diz, sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver violado a lei de Moisés. Ele usa a palavra rejeitado, que é o sentido de desprezo e negligência. Agora, versículo 29, aqui nós vamos nos deter. De quanto mais severo o castigo. Se na lei, uma pessoa que desprezava, rejeitava a lei de Moisés, sofria punições, ele diz, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, sentido aqui no termo, de acordo com o original, é esmagar com o pé, é pisotear. Essa metáfora aqui é tratar com desprezo o Filho de Deus. Se você olha o contexto desta epístola, sobre a apresentação do nosso Senhor, e eu quero fazer algumas aqui, só usando esse capítulo 10, não vamos muito longe não. Nós sabemos que essa epístola aos Hebreus é uma das mais grandiosas revelações sobre a dignidade, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Então não preciso acrescentar muitas coisas. Mas eu quero me restringir sobre o nosso Senhor, aqui nesse capítulo 10, onde se encontra esta exortação. Veja, o versículo 10 diz assim, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Olha que coisa linda, nosso Senhor Jesus, Ele realizou uma oferta uma vez por todas, para sempre. É este que está sendo pisoteado, desprezado. Olha o versículo 12, é de Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se assentou à destra na majestade nas alturas. No corpo da sua carne, Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas. Ele ofereceu para sempre um único sacrifício. Está sentado no trono, na majestade nas alturas. É esse que está sendo pisoteado. É esse que está sendo desprezado. Olha o versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu,
pelo santo, ou no santo dos santos, através do sangue deste bendito Redentor. É esse que está sendo pisoteado no versículo 29, desprezado. E por último, no versículo 21 diz assim: e tendo um grande sumo sacerdote. A palavra grande aqui é megas, megas, fala de uma grandeza exagerada. O nosso Senhor Jesus, o supremo sumo sacerdote, é esse tipo de apostasia é tão grave, e descreve o ato de uma pessoa que o despreza aquele que com uma única oferta, ele destruiu a morte, ele destruiu o império das trevas, ele destruiu Satanás, ele destruiu toda a força do pecado, da carne, da morte. Em uma única oferta, ele nos livrou da culpa, da condenação, da corrupção e da força do pecado para sempre. É ele que ele está dizendo aqui, que pode ser muitas vezes ultrajado ou pisoteado. Vamos mais ainda, volte para o versículo 29, e diz assim: e profanou. O sentido aqui, no texto original, é koinos, da onde vem a palavra comum, genérico, é tornar comum, genérico, o sangue de Cristo Jesus. Não basta só desprezá-lo, como se estivéssemos pisoteando ele, mas tornar genérico, é enfraquecer o seu poder, sua eficácia. É isso que ele está dizendo, profanou. Esse é um texto que precisamos examiná-lo, buscando uma força a mais da Bíblia. Quando você estuda esta palavra que profanou no texto do Novo Testamento, você vai perceber que existe 10 ocorrências desta palavra. Porém, eu quero chamar a atenção apenas para um texto, onde nós vamos encontrar a luz e o significado, para entendermos o que é que esse autor está dizendo. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 28, Atos 10, 28, a última parte de Atos 10, 28, a última parte do versículo, quando ele diz assim: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. E esse é o sentido aqui, este é o sentido que ele está dizendo, que aqueles que ultrajam, pisoteiam, desprezam o nosso Senhor Jesus, aquele que entrou por nós na morte, para destruir o poder da morte, o poder do pecado, o poder de Satanás, esse que é o nosso supremo sumo sacerdote, e o seu sangue, que foi derramado para nos purificar de toda iniquidade, este sangue que tem uma obra contínua na nossa vida, este sangue, ele está sendo, ou pode ser também profanado, ele pode ser considerado comum, sem muito valor. Profanou o sangue. Deixe-me colocar 3 textos, só para você compreender a teologia do sangue, amados irmãos. Quando você quer estudar a doutrina do sangue de Cristo Jesus, você não precisa procurar em muitos livros. Se você quiser estudar, estude nessa epístola aos Hebreus. Aqui está a maior exposição bíblica acerca do sangue de Cristo Jesus. O capítulo 9 da epístola aos Hebreus é onde nós encontramos o maior número de menções acerca do sangue de Cristo Jesus. Este é um capítulo que tem uma doutrina plena, absoluta, sobre o poder, a eficácia e a glória do sangue de Cristo Jesus. No capítulo 10, eu vou ler apenas aqui no contexto desta exortação. Olha o versículo 19, mais uma vez: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Não é pelo seu mérito, não é pelas suas orações, não é pela sua vontade de ser santo, não é porque você canta, não é porque você acha que tem dons, nada, irmãos.
Só uma coisa nos garante entrar no Santo dos Santos: o sangue de Cristo Jesus. É por causa deste sangue que Deus olha para mim e para você, apesar de nós. É por causa desse sangue que Ele olha para mim e para você, apesar de nós. E Ele nos aceita. É por causa do sangue de Cristo Jesus. Irmãos, você lembra, no capítulo 1 do livro de Isaías, Deus está dando uma palavra dura para o seu povo. Uma palavra dura, uma palavra de juízo, mas no versículo 18, porque a ira de Deus e a misericórdia, amor e graça de Deus são parte de uma mesma moeda. Porque não dizer a ira, como diz o irmão Martin Lloyd Jones, é o outro lado do seu amor. Quando ele vai comentar o capítulo 2 da Epístola aos Efésios, naquela maravilhosa coleção da exposição aos Efésios que esse irmão fez, que é um material tão lindo, ele vai dizer que a ira é o outro lado do amor de Deus, e Deus está ali, falando de Israel, falando da sua ira contra a iniquidade do seu povo, mas ele para lá no versículo 18, aí ele vira o outro lado da moeda, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei branco como a alva lã. Sabe como que ele faz isso? Pelo sangue de Cristo Jesus. Assentados aqui, e assim como eu, estão homens e mulheres que mereciam o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se me mandasse para o inferno. Deus não cometeria nenhuma injustiça se nos mandasse todos nós para o inferno. Nenhuma injustiça, porque era o que eu merecia. Era o que todos nós merecíamos, o inferno. E sabe por que você está aí, sentado, e você pode cantar, você pode adorar, você pode exaltar, você não precisa ter medo de condenação nenhuma, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo de Satanás, você não precisa ter medo do inferno. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus nos garante vitória, nos garante a justificação, nos garante redenção eterna. Ele está dizendo justamente isso, tornar este sangue comum. Deus nos comprou com seu próprio sangue. Paulo diz assim lá em Atos capítulo 10, versículo 28, quando ele faz uma referência, uma menção aos presbíteros de Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Esse sangue pode ser profanado, irmãos, profanado por apostatas, pessoas que caem no pecado da indiferença e da negligência. Novamente, versículo 10, desse capítulo 10, voltando um pouquinho, eu não gosto de fazer essas trocas de ordem, mas aqui, eu queria citar esse aqui primeiro, o versículo 19, mas olha o versículo 10, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta. Essa oferta aqui, irmãos, está implícito aqui, a oferta do sangue do corpo de Cristo. Na sua Bíblia não está a palavra sangue, sim, ela está de forma implícita. No versículo 14 diz: porque como a única oferta, a oferta de sangue do nosso Senhor, Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Voltemos para o versículo 19. Observe que ele diz assim: e ultrajou. A palavra ultrajar aqui, ela deriva de um vocábulo grego que significa insultar, ofender, maltratar, expor à vergonha o Espírito da graça. Sabe como o Espírito Santo é apresentado aqui no contexto desta exortação? Olha o versículo 15 aí. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá testemunho. E que testemunho ele dá? Lá no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, diz que o Espírito Santo
ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, a posição da qual nós fomos introduzidos, lembra Colossenses 1,13, ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nesta salvação, Deus não apenas mudou a nossa condição, ele mudou também a nossa posição. A nossa condição era de filhos da ira. É só você voltar um pouquinho aí no capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Ele vai dizer assim, que ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Aí ele diz, e éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos no estado de trevas. Ele nos tirou de uma condição de trevas, de filhos da ira, e nos mudou para uma posição de filhos do seu amor. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa impressionante, irmãos. Ninguém pode fazer isso a não ser o Espírito Santo. Ele dá um testemunho dentro de você. Não precisa ninguém se preocupar com isso, porque o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que coisa linda, amados irmãos e irmãs. Agora vamos entrar no contexto, mais profundamente um pouco, de maneira mais microscópica, aqui no contexto dessa exortação. Porque você imaginar, como é possível o cristão chegar a esse ponto? E chega, irmãos. E chega, porque isso aqui é apostasia. É um estado de degradação, de frieza, de indiferença. Quando você começa a tratar as coisas espirituais de forma leviana, é isso aqui que você está fazendo. É isso aqui que nós podemos estar cometendo. Quando você não percebe o seu distanciamento do relacionamento com o Senhor Jesus, quando você troca Ele pelas coisas vãs e vis desse mundo, quando você despreza a mesa dEle, começa a comer o pão, beber o cálice, sem tocar a realidade da vida, do significado profundo do que é a mesa do Senhor. Quando você banaliza o perdão de Deus, isso é apostasia, é o abandono de princípios, da verdade, é a frieza do amor, isso é apostasia. Nosso Senhor Jesus, Ele disse lá em Mateus capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. A palavra amor ali é ágape, é o que está em Romanos capítulo 5, versículo 8, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Você consegue ver isso? Então, irmãos, vamos entender o contexto desta apostasia, desta exortação. Porque eu vejo que nesse tempo, irmãos, muitos irmãos estão desprezando a palavra, a comunhão, a vida do corpo, a doutrina. Numa hora como essa, irmãos, eu já disse face a face para alguns irmãos, que hora que você escolheu para desviar, que hora que você escolheu para apostatar, porque possivelmente muitos não terão tempo de voltar, porque eu digo para vocês, há uma sensação muito clara que o nosso Senhor Jesus está voltando. Amém. E agora nós temos que estar aqui. É hora, irmãos. É hora de nós avançarmos. Quem quiser retroceder, eu lamento. Quem quiser voltar para trás, eu lamento. Há um povo que os seus afetos estão sendo arrebatados pelo Espírito Santo. Há um povo que, como diz Cantares, capítulo 4, verso 9, que vai arrebatar o coração desse noivo, que ele terá prazer de voltar para esses, ele vai ser magnificado, ele vai ser glorificado nesses. Amém. Então, meus irmãos, por isso ainda é hora de falar de apostasia. Vamos aqui, por favor, vamos ler os versículos 12 a seguir,
até o versículo 25, é claro que não vamos conseguir terminar hoje, mas vamos observar todo esse contexto. Olha a grandeza, olha a riqueza, o que é a vida cristã, como diante de tanta riqueza, de tanta grandeza, de tanta beleza, de tantas glórias, ainda há pessoas que possam apostatar. Começa assim o versículo 12: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O escritor dessa epístola vai nos conduzir à doutrina da plenitude da salvação. Aquilo que ele diz lá no capítulo 2, a tão grande salvação. Esses textos que nós vamos ler, eles descrevem a vida cristã no Santo dos Santos. Aqui nós vamos entrar um pouco para uma visão do Santo dos Santos. O escritor dessa epístola, ele usa um paradoxo muito importante, porque ele escreveu para cristãos hebreus, cristãos que tinham um profundo conhecimento da lei, de toda a sua liturgia, cristãos que conheciam os preceitos do tabernáculo. Então ele vai usar a mesma analogia, e ele vai usar aqui algo muito especial. Ele vai conduzir eles para o entendimento da realidade do tabernáculo, segundo a mente, segundo o pensamento, segundo o propósito de Deus. Então, ele diz assim, Jesus, e algo muito curioso nesse escritor, é que sempre que ele usa a palavra Jesus, ele está enfatizando a sua humanidade. Aí ele diz, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então ele traz aos seus leitores a visão em torno do tabernáculo. Você se lembra? O tabernáculo ele tinha dois véus. Um era chamado véu exterior, o outro era chamado o véu interior. O véu exterior ele dava acesso para o lugar santo, e o véu interior dava acesso para o lugar santíssimo. Ele agora mostra isso para eles. Agora existe um detalhe que ele quer mostrar aqui, é que esses dois véus, eles ocultavam a glória de Deus, que estava revelado lá no lugar santíssimo, naquele móvel tão importante, a arca. E em cima da arca tinha aquele propiciatório, com aqueles dois seres, que tinham suas faces como que voltadas para dentro daquela arca. E dentro da arca, você se lembra, tinha a vara de Arão que floresceu, o pote de maná e as tábuas da aliança. Tudo isso tem um grande significado, mas não é o meu encargo aqui. Então, antes, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, uma única pessoa, em todo Israel, uma única pessoa, podia passar por aqueles dois véus, uma única pessoa, uma única vez por ano. Escute isso, o quanto era restrito. A glória, é como se a glória de Deus estivesse ocultada ali dentro, porque a arca, irmãos, feita de madeira de acácia, a acácia é uma madeira retorcida. Sabe uma das qualidades, característica da acácia? É que é uma madeira resistente à corrosão, porque ela fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor Jesus. E a arca era revestida de ouro. E por quê, irmãos? Porque fala daquele que é homem, mas também é Deus. Ele é humano, mas ele é divino, porque o ouro fala da natureza, do caráter e da glória de Deus. Então lá está a arca, e só um homem entrava, uma única vez por ano. Você se lembra lá de Romanos capítulo 13, o versículo 23, diz assim, todos pecaram. Olha que coisa, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus ficou oculta do homem, desde que Adão pecou, a glória de Deus ficou oculta. Lembra, irmãos, que Davi, propositadamente, ele ignora os acontecimentos de Gênesis 3, ele diz que é o homem, para que dele te lembres, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos. Algumas versões divergem aqui, aí ele diz, de glória
e honra o coroastes. Aquele primeiro homem, irmãos, na virada do dia ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma vestidura de glória sobre ele, de forma que quando Adão pecou, ele perdeu aquela glória, ele sentiu a vergonha do seu pecado na sua nudez, ele se escondeu de trás de folhas de figueira. Foi o que aconteceu. E aqui Paulo vai dizer: todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus. Aí você vai ver, então, ninguém pode entrar no Santo dos Santos, mas o nosso Senhor Jesus, versículo 19 de Hebreus 10, começa com uma palavra tão forte. O escritor dessa epístola, ele buscou esta palavra com tanto cuidado, para poder dizer para nós: tendo, pois, intrepidez, é esta palavra, parresia, ousadia, destemor. Você não precisa mais sofrer com culpa, você não precisa mais sentir medo, sentir pavor, você não precisa. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus nos abriu o caminho, Ele nos perdoou, e nos perdoou para sempre. Ele pegou nossa dívida de pecado, como está em Colossenses 2,14, e cravou na cruz do Calvário todo escrito de dívida que era contra nós. É isso que Ele fez. Agora Ele nos dá perdão, mas não só isso. No sangue nós temos duas grandes bênçãos. Sabe quais? O perdão e a purificação. Perdão. No perdão nós temos a obra objetiva, na purificação nós temos a obra subjetiva. O perdão, o sangue realizou uma obra para sempre. A purificação, o sangue está realizando uma obra todos os dias. Todos os dias eu e você precisamos da eficácia, da força e do poder do sangue de Cristo Jesus presente na nossa vida, porque a poeira do pecado no nosso corpo, na nossa mente, sempre está aí, mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. É isso que ele está dizendo. Agora, veja o versículo 14: porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aí diz: e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, Romanos, o capítulo 8, veja o versículo 16. Ele diz assim: o Espírito mesmo dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Agora, poderia parar aí, eu já estaria satisfeito, mas olha o que esse escritor Paulo diz: e se sois filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se realmente padecemos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse capítulo é tão rico, irmãos, que logo no versículo 18, ele já sobe um alto degrau. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai se revelar em nós. Aí você está satisfeito? Ele não. Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos ruiós, dos filhos de Deus. Aí ele vai subindo degraus. Aí vai falar dos 3 gemidos: o gemido do Espírito Santo, o gemido da natureza, o gemido do nosso corpo, aguardando essa linda redenção que está prestes a acontecer, amados irmãos. Amém. Mas o Espírito Santo dá testemunho. Esse testemunho é tão importante, irmãos, porque esse testemunho está ligado ao sangue. Sangue. João fala isso na sua primeira epístola. O testemunho da palavra, do sangue. É esse o testemunho, é por causa desse sangue. Quando nós nos tornamos filhos, nós fomos introduzidos numa posição que não se perde jamais. Lembra do filho pródigo? Ele chegou para o pai e disse assim: pai, já que tu não morres mesmo, me dá minha herança, quero ir embora, quero viver minha vida. E ele foi. O pai, por amor, por misericórdia, ele deu. O filho foi embora, gastou tudo com as meretrizes.
e depois se encontrava no estado de degradação, de miséria, mas ele queria voltar, só tinha um lugar para ele voltar, a casa do pai. Ele volta, mas quando ele volta, o que ele encontra, irmãos? Ele encontra o pai, ele encontra o pai, e o que o pai estava fazendo? O pai ou estava, como sempre, ou esperando. Quando você estuda os textos ali, em Lucas capítulo 15, os verbos são importantes ali, porque diz que o pai estava olhando, o sentido ali é ato contínuo. Nós não sabemos quanto tempo esse filho ficou fora. O que indica o texto, segundo o original, é que o pai sempre olhava por aquele mesmo caminho que um dia o filho foi embora e lhe deu as costas. Quando o filho estava voltando, o filho correu? Não. A Bíblia diz que o pai correu. O filho abraçou o pai? Não. Diz que o pai abraçou o filho. Foi o pai que beijou o filho. Quando o filho abriu a boca e disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai demonstrou mais alto grau de amor, e disse para o seu servo, como se estivesse lembrando: sabe aquele bezerro que eu mandei separar, guardar, cevar? Agora eu quero que mate ele, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Este é o coração de Deus dessa parábola. Este é o coração de Deus, o coração de um pai que não desiste. Ele nos colocou numa posição que ninguém poderá nos tirar, posição de filhos. Essa é a posição mais elevada. Se é posição, é essa que nós temos que almejar, a posição de filhos, porque ninguém pode nos tirar dessa posição. Mas para tê-la, tem que nascer de novo. Não é nascer na religião, nem para a religião, e nem para o espiritualismo. É novo nascimento. Aí você contrasta com aquela exortação, que está aqui nos versículos 26 a 29. Agora veja bem, o que o Espírito Santo testemunha? Olha que coisa linda, nos versículos 16 e 17, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscreverei, aqui está o testemunho do Espírito, e não só isso, e também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados. Esse é o testemunho do Espírito aqui, irmãos. Deus colocou a sua lei. Que lei é essa? É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Lembra, Jeremias, capítulo 31, Deus prometeu nos dar uma outra lei. Essa é a lei do Espírito de vida. Essa lei é irrevogável, é indestrutível. Ela está escrita, não em tábuas, mas ela está escrita em nossa mente e em nosso coração. Amém. E esta lei, ela está ligada ao testemunho que o Espírito Santo dá a nós. Sabe o que ele diz? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Irmãos, é extraordinário você pensar nisso. Ele não se lembra dos nossos pecados. Que coisa preciosa. E por quê, irmãos? Por causa de duas coisas: por causa do sangue e por causa do testemunho que o Espírito dá. Esse é um testemunho de glória. O Espírito dá um testemunho de que nós fazemos parte de uma nova aliança. E quando Deus fez esta aliança lá no Calvário, nosso Senhor Jesus disse, lá em Lucas capítulo 22, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Quando nós fazemos isso, todos os domingos pela manhã, nós estamos proclamando esta verdade na experiência da nossa vida, na experiência do nosso viver. Por isso tem que encher o nosso coração, irmãos. Como nós podemos ultrajar o nosso Senhor, profanar o seu sangue, desprezar o seu Espírito? Não faz isso, meu irmão, minha irmã, porque isso é que está impedindo o avivamento do povo de Deus nesta hora. É isso que está impedindo o transbordamento de alegria do povo de Deus. É vivermos na periferia da superficialidade da religião,
Nós temos que sair disso. Nós somos convidados pelo Espírito Santo a entrar no lugar santíssimo, a experimentar o Senhor numa plenitude elevada. É isso que nós somos convidados. Não viver na periferia, não viver como um povo comum. Nós não somos um povo comum, nós somos os filhos de Deus. Nós somos o povo da nova aliança. O mundo não entende isso, mas você tem que entender. O Espírito Santo habita em você para dar esse testemunho. Isso não é para te habilitar a pecar. Ah, então eu posso pecar. Já que Deus não se lembra dos meus pecados, é melhor você ler de novo Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 29. Porque de um lado nós temos o privilégio, do outro lado nós temos a responsabilidade. Está vendo aqui? Quando você chega nesse versículo 19, quando ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo Jesus, aqui nós encontramos a bem-aventurança da vida cristã no Santíssimo Lugar. Eu digo para vocês, irmãos, para um judeu era impossível entender isso aqui. Para um judeu isso era uma questão impossível de se experimentar. Agora, irmãos, nós estamos vendo que é possível. Meu irmão, minha irmã, nós temos que sair dessa vida cristã medíocre. Em nome de Jesus, faça um compromisso hoje com o Senhor. Não tenha vergonha de orar hoje, dizer assim: eu me tiro dessa vida medíocre. Me leva, Senhor, a experimentar a vida no Santo dos Santos. Apesar das minhas debilidades, das minhas fraquezas, da minha incapacidade. E muitas vezes, Senhor, até da minha incredulidade, leva-me ao santo lugar. Amém. Me ajude a desfrutar de Ti. Versículo 21, ele diz: se não bastasse só, irmãos, versículo 19, agora olha o versículo 21, se no versículo 19 diz que nós temos, é uma posse, é uma garantia, uma certeza, uma intrepidez, uma ousadia, no versículo 21 ele vai usar a mesma palavra, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E você sabe que essa casa, como diz o capítulo 3 de Hebreus, somos nós somos a casa, nós somos essa casa. Agora você imagina, irmãos, que nós temos um grande sumo sacerdote. Aí no versículo 22, começa agora o aspecto prático, ele diz assim: aproximemo-nos. Esse é o entrar no lugar santíssimo, essa é a vida no lugar santíssimo. Ele usa esta palavra, aproximemo-nos. Ele usa essa mesma palavra no capítulo 4, versículo 16, coloque aí junto deste termo, aproximemo-nos. Só que no capítulo 4, versículo 16, ele diz, acheguemo-nos, porém no texto grego é a mesma palavra, aproximemo-nos, acheguemo-nos. No capítulo 4, versículo 16, ele usa a expressão que é usada no versículo 19 para intrepidez, parresia. Ele diz assim, acheguemo-nos, pois, confiadamente. É a mesma palavra para intrepidez no versículo 19, tendo, pois, intrepidez. Está falando a mesma coisa. Ele não muda o assunto desde o princípio, porque ele quer nos levar a ver a vida cristã num plano mais alto. Irmãos e irmãs, olha esta hora que nós estamos vivendo. Eu não estou sendo sensacionalista. Você consegue enxergar alguma esperança para esse mundo? Eu não quero incentivar os irmãos aqui a ficarem perturbados pelas notícias e pelos jornais, mas você parou algum minuto essa semana para ver as notícias? As notícias, elas são claras, elas dão conta que este mundo entrou, em nossa geração, em um dos mais profundos colapsos apocalípticos, de um cenário claramente apocalíptico. E nós estamos aí para ver alguns capítulos assustadores. Se você acha que eu sou sensacionalista, então me ignore.
Mas se não, me ouça. Será que é a hora de esfriarmos o nosso amor, a nossa devoção? O Senhor nos conduziu até aqui. Será que é a hora de retroceder? Esse é um assunto que nós vamos ver numa outra oportunidade. Retroceder. Será que é a hora de viver de qualquer maneira? Não é. É hora de nós arrumarmos a nossa vida. É hora de você prostrar o seu rosto em terra e dizer: Senhor, passa e revista a minha alma, aos meus afetos. Se o Senhor nos permitiu viver até aqui, irmãos, olha o que está no mundo. Coisas que nós estudamos aí há 10, 15 anos atrás, e agora nós estamos vendo, e falo isso debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus. Que Deus me guarde de me colocar aqui em alguma posição que possa extrair dos irmãos alguma admiração. Não é isso. Olhe a palavra que nós viemos estudando até aqui. Está o cenário aí. A ONU se tornou um órgão ridículo. Sinceramente, os líderes deste mundo são homens que não se pode gerar nenhuma expectativa de confiança. O mundo está como um bêbado a caminho da sua própria sepultura, do seu próprio precipício. Mas porque ainda existe um povo que não se acovardou. Porque ainda existe um povo que canta com alegria, com expectativa e esperança. Porque este é o povo, seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. É a igreja que está esperando Cristo voltar. É a igreja que a sua expectativa está no trono e não nesse mundo. É esta a igreja. E eu tenho certeza, irmãos, e falo isso mais uma vez, debaixo das mãos do Senhor, nós estamos incluídos nesta palavra. É hora da grande alegria. É hora de nós levantarmos a nossa cabeça e saber que o grande rei está voltando para esse mundo. Esse que tem sido zombado, criticado, rejeitado, esses que os filósofos tanto ridicularizaram, a cultura tanto desprezou, o imitou, profanou, esse que tem sido esquecido, ignorado em muitos púlpitos, esse que muitos não têm dado valor à sua pregação, à sua morte, esse que a sua verdadeira igreja é chamada de gentinha, povo sem valor, esse, é bom que todos saibam, ele está voltando. E esse mundo saberá que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E toda língua vai confessar que ele é o Senhor dos Senhores. Todo joelho vai se dobrar, até mesmo no inferno, todos os joelhos dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele está voltando. Então, vamos arrumar nossas vidas. Olha o que diz: acheguemo-nos confiadamente. Há um outro texto onde você vai encontrar essa palavra. Se você juntar Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 7, versículo 21, e Hebreus capítulo 10, versículo 22, você vai ter um quadro. Um quadro. Olha o que está em Hebreus capítulo 7, versículo 21, diz assim: por isso também pode salvar totalmente. Ele não nos salva parcialmente, ele salva corpo, alma e espírito. Ele salva espírito, alma e corpo. Ele salva totalmente. Espírito, alma e corpo. Ele pode salvar totalmente aqueles que por ele, olha a palavra, se achegam a Deus. Quanto mais nós nos achegamos ao trono da graça, Hebreus capítulo 7, versículo 25, quanto mais
nós nos achegamos ao trono da graça. Quanto mais confiadamente, ousadamente, nós nos chegamos ao trono da graça, mais essa salvação pela vida, ela vai se processando dentro de nós. Salvação pela morte, salvação pela vida. Um assunto que tem sido tão presente para nós aqui. Aí diz assim: aproximemo-nos com sincero coração. Aqui é um coração fiel, coração honesto, um coração que Deus conhece, coração purificado. Na terminologia bíblica, a palavra coração é usado no sentido amplo, inclui toda a nossa vida interior, espírito e alma, a parte intelectual, a parte volitiva, a parte emocional, incluindo também o nosso corpo. Existe também o princípio judaico-cristão, que envolve parte da alma e parte do espírito, como sendo o coração. Mas seja lá como for, entenda que esse é um princípio muito importante para nós. Envolve o homem interior nas suas duas partes, alma e espírito, no que concerne a nossa parte volitiva, a nossa parte intelectual e a nossa parte emocional. É isso que nós precisamos chegar diante dele com um sincero coração. Aí ele diz, e vai mostrar-nos algo muito especial, e aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Ele diz assim, que é a parte subjetiva, porque nós temos 5 proposições, essas que eu acabei de citar, agora vamos para as últimas proposições, que é a parte subjetiva. Ele diz assim no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança. Essa palavra guardemos aqui é muito interessante. Essa é uma palavra extraída da linguagem marítima. Está vendo aí, versículo 23. Guardemos. Significa manter o navio seguro. Essa palavra que o escritor aos Hebreus usou aqui para guardemos, foi tirada do contexto marítimo. Era quando o capitão do navio, ele segurava o leme, e não deixava o navio ir para um lado nem para o outro, mas ele seguia ao seu destino. É uma palavra muito forte. O sentido aqui é, não fique de um lado para o outro, não fique desequilibrado. É o que ele está dizendo, guardemos firme a confissão. Então isso aqui tem a ver com peso de responsabilidade, isso tem a ver com o capitão do navio, o peso de responsabilidade que ele tinha para manter aquela embarcação segura. Aí ele diz assim, confissão, esta é uma palavra que ela tem que ser examinada com muito cuidado, porque ela tem duplo sentido. O sentido que é usado aqui, que o tema aqui é homologia, é confessar o que temos. Um outro sentido é dizer o mesmo que Deus diz, é estar em harmonia com aquilo que Deus diz, com aquilo que a palavra diz. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, está assim, visto como na prova dessa ministração, glorifico a Deus pela obediência, aí diz, da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo. A vossa confissão é o mesmo termo, homologia, é nesse sentido, eu estou buscando esse texto nesse sentido. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, a última frase, quando Paulo fala sobre confissão perante muitas testemunhas. E por último, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, guardemos firme a nossa confissão. Então, o que é a nossa confissão? É o nosso testemunho, segundo o padrão do Evangelho. É o nosso testemunho, de acordo com o Evangelho. Não é simplesmente o que você fala, é o que você vive. É o que você mantém firme, o que você vive. Não é aquilo que você fala, é aquilo que as pessoas conseguem escutar dos seus atos. Isso é confissão. Porque esse sentido aqui, ou se mudar esse sentido, você perde
toda a beleza da interpretação. Aí no versículo 24 ele diz: consideremo-nos uns aos outros. Essa palavra também é muito importante, porque por um lado ele vai mostrar aquelas 5 lindas proposições sobre a beleza, a riqueza, a grandeza da vida cristã. Agora ele está mostrando, não do ponto de vista da doutrina, está mostrando agora do ponto de vista prático. Primeiro, tenha um grande testemunho. Um testemunho não é onde você prega o evangelho, é onde você vive o evangelho, onde as pessoas conseguem ler o evangelho na sua vida. Quando o evangelho não é lido na minha vida, não importa o quanto eu falo dele, qualquer testemunho que eu dou dele não vale nada. Então vamos lá, qual o segundo ponto? Consideremos-nos também uns aos outros. Esta palavra, consideremos-nos, observe, significa fixar os olhos atentamente. Isto é, a ideia que você extrai aqui deste termo é ter os nossos irmãos em mente e cultivar um sentimento de profunda consideração por eles. Sabe qual o nome que se dá a isso? Comunhão. Comunhão. E agora, por último, para encerrar, ele diz assim: não deixemo-nos de congregar. Esse texto tem sido vilipendiado. Muitas vezes ele é usado para o reunir. Porque esse texto, no original, está assim: episunagogue. Se você tomar a palavra sunagogue, faz sentido. Porque tem um sentido de congregar. Só que esta palavra usada aqui tem uma pequena preposição muito importante, um vocábulozinho muito importante. Epi é congregar no alto, porque aí faz sentido sobre tudo que ele está falando, do lugar santíssimo. Acheguemo-nos, pois, confiadamente. Aí faz sentido. Por quê? Porque ele está mostrando o que é a vida cristã em contraste com a apostasia. Com a apostasia. Ele está mostrando o que é a vida cristã em toda a sua plenitude. Ele está mostrando as bem-aventuranças da vida cristã. Então, o que ele quer dizer? Não deixemos de congregar. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma exegese muito clara. Então, nós não precisamos fazer nenhuma firula teológica aqui para tentar fazer qualquer exposição. Esta é a exegese do texto. Então, se você começar desde o versículo 12, você vai ver a beleza de tudo isso. Ele está mostrando a vida cristã nas suas maiores alturas. Ele está nos tirando da periferia. Ele está mostrando para nós, irmãos, que nós não podemos nos contentar com um reunir qualquer, porque nós somos os filhos de Deus. Nós fomos lavados e purificados pelo sangue, nós fomos perdoados pelo sangue, estamos sendo lavados pelo sangue, perdoados e purificados. Perdoados de quem eu sou, purificado daquilo que eu posso cometer, fazer. Este é o sentido, que eu posso entrar no lugar santíssimo. Por que eu posso? Por que você pode? Porque o sangue abriu um caminho, e mais ainda, porque nós temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que somos nós. O sangue nos garante, e o sacerdote nos recebe. Qual é o problema de você viver a vida cristã? Sabe qual é o problema de nós vivermos a vida cristã? O problema sou eu. O problema é a minha incredulidade, o problema é a minha negligência. O problema é que tem muitos ídolos no meu coração, tem muito entulho, então tira tudo. Irmão, será que hoje não é uma oportunidade para nós não fazer como fez Adão, nos esconder de trás da nossa justiça, da nossa religiosidade? Será que não está na hora da gente se desnudar diante do Senhor? Senhor, aqui está um homem que merecia o inferno, mas pela tua infinita misericórdia, o Senhor me salvou. Pelo teu infinito amor, o Senhor me deu o teu filho. Pela tua infinita graça, o Senhor me toma como filho. Amém. Então aqui está
está este homem, está esta mulher, aqui sou eu. Me ajude a viver a vida cristã nas maiores alturas espirituais. Me livra da mediocridade, me livra da superficialidade, me livra de um viver infantil, imaturo, me livra. Eu quero experimentar o teu avivamento na minha vida. Ore por isso, meu irmão, minha irmã, que essa seja uma noite diferente para mim e para você, que hoje você possa entender, foi a mão do Senhor que me trouxe a este lugar. Então olhe bem, não deixemos de congregar. Então não é sunagogue, epi, é congregar num lugar mais alto. Esse termo só existe 2 vezes em toda a Bíblia. Isso faz sentido. Isso faz sentido. Uma coisa que se sabe sobre o escritor dessa epístola é que ele era um homem de uma profunda cultura intelectual. Ele é um homem que tinha uma profunda cultura intelectual. A outra vez que essa palavra ocorre está aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1. E digo assim, por um fator extraordinário, o assunto aonde essa palavra é colocada também é apostasia. Aqui no versículo 1 de 2 Tessalonicenses 2 diz assim: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, essa frase, irmãos, reunião com Ele, no texto grego está assim, epsunagoge, só ocorre 2 vezes, aqui, Hebreus 10, 25, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, o que é isso, irmão? Nós estamos lendo o quê? Nós estamos lendo a palavra viva de Deus, não é só a palavra escrita, é a palavra viva, não é a palavra que eu leio, é a palavra que fala. E o que essa palavra fala? Essa palavra fala que o nosso congregar é muito mais do que isso aqui, é muito mais do que se reunir. O nosso verdadeiro congregar é no lugar santíssimo. Você pode entrar, você não precisa esperar a vinda de Cristo para entrar. Ele está dizendo que nós já podemos entrar. Olha o que está em Efésios 2,6. Ele diz assim, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugares celestiais em Cristo Jesus. Os lugares mais altos. A palavra aqui, entois é por nós. A frase aqui, entois é por nós. Sabe o que significa isso? Lugares onde os privilégios da glória já podem ser desfrutados por aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, será que a gente pensou a vida toda que a vida cristã era religião? Será que a gente passou a vida toda achando que Deus era um ídolo? Não. Nós estamos descobrindo que a vida cristã não é religião. Nós estamos descobrindo que a vida cristã é o mais profundo relacionamento que existe entre homens e mulheres que eram dignos do inferno e foram resgatados para ser uma possessão eterna, para sermos amados incondicionalmente. Nosso amor é fraco e é falho, o amor dele é eterno. Amém. Nosso amor muitas vezes fraqueja, retrocedemos, o amor dele é persistente, o amor dele não deixa ele desistir. Muitas vezes desistimos, mas ele não desiste. Você e eu retrocedemos, mas ele não retrocede. Ele vai até o fim. Ele começou essa boa obra, ele vai até o fim. Amém. É isso que eu e você precisamos saber. Que coisa especial, irmãos, é compreender isso. Então, como nós podemos cometer essa infâmia, esse triste pecado? Observe, como é possível, irmãos, calcar os pés, esmagar, desprezar o Filho de Deus, profanar, tornar comum o sangue da aliança,
ultrajar, insultar, ofender ao Espírito Santo da graça. Como é possível isso, irmãos? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu digo para vocês, não é para ninguém sair triste desse lugar. É para nós sairmos daqui cheios, tomados, arrebatados de alegria. Porque o nosso Pai de amor está falando conosco face a face. Falando com tanto cuidado. Para que eu e você não caia. Para que eu e você não retroceda. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Oh Senhor, nós somos tão gratos a Ti, Senhor. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Nos perdoe, Senhor, não ter palavras suficientes para demonstrar toda a nossa gratidão a Ti. Amém. Nunca permita, Senhor, que nós venhamos desprezar o Teu Filho, profanar o sangue da aliança, ultrajar o Teu Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, debaixo do Teu nome, Senhor. Guarda-nos na Tua palavra, no Teu temor. Ajuda esta assembleia neste lugar, Senhor. Ajude o Teu povo neste lugar, Senhor. Leva-nos ao santo lugar, Senhor. Faz-nos ver, Senhor, que há uma vida muito maior do que essa para nós vivemos, mesmo antes do arrebatamento, mesmo antes da vinda do Teu Filho, Senhor. Há um lugar de alegria em Ti, há um lugar de gozo em Ti, há um lugar de vitória em Ti, há um lugar, Senhor, onde nós não somos esmagados pela culpa, pela condenação, por causa do Teu sangue. Há um lugar que nós podemos entrar, apesar de nós, podemos entrar e não seremos recusados, nós não seremos rejeitados, por causa deste grande sumo sacerdote que entrou à nossa frente. Toda glória a Ti nessa reunião, Senhor. Toda glória a Ti neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus.